Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nessa tarde abençoada de segunda-feira. Que nosso Senhor Jesus venha nos abençoar sempre e derramar bênção sobre a nossa vida. Meus irmãos, eu vou ler aqui mais um versículo aqui no livro de 1 Samuel, que é um livro que eu tenho muito um encantamento por ele, pela história de Davi, que acho que todos conhecem, a história de superação, de muita coragem. Mesmo Davi sendo um homem batalhador, um homem de Deus, mas ele teve suas fraquezas, cometeu alguns erros, mas nem por isso deixou de ser homem de Deus. Porque Jesus, ele não é vingativo, Jesus ele é justo. Se Jesus fosse vingativo, triste de nós, porque tanta coisa de errado que a gente faz, inclusive vai dizer aqui um dos erros pior Davi cometeu no reinado dele. Mas Jesus é misericordioso. Ele não vai passar a mão na cabeça minha, na tua, nem passou na cabeça de Davi. Mas ele tem misericórdia. Ele é um Deus bondoso. Se a gente cometer um erro, a gente vai pagar pelo nosso erro, porque ele é justiça. Mas ele vai ter a misericórdia de perdoar a gente. Então eu vou ler aqui, para ganhar tempo, para o vídeo não se estender muito. Eu vou ler aqui em 1 Samuel capítulo 16 a seguir, que fala assim, eu vou ler eu vou ler até o versículo 3, até o versículo 7 e fazer um resumo, porque é muito grande. O título fala assim, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Olha a responsabilidade de Samuel, ir até Belém com o rei Saul lá furioso, já sabendo que não estava fazendo um bom reinado, e aí Samuel ir lá ungir Davi para colocar no lugar dele. Ó, a encrenca que Samuel pode se entrar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem Jesus não tem que temer nada não. Aleluias. Porque nosso Deus não vai deixar que Saul nem ninguém trisca a mão na gente se a gente estiver conectado nele, se a gente for obediente a ele. Aleluias, eu vou ler aqui. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. E enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te a Jessé, o belmita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvido o Saul me matará. Então disse o Senhor toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dizem, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me as quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disserá o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse, certamente esta perante ao Senhor seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus irmãos, é uma palavra forte, que Samuel era o encarregado de levar o óleo para ungir os reis. E Samuel foi escalado para mais essa missão, como eu falei, e não era nada fácil, porque era um grande risco, o rei Saul já furioso,
ficar sabendo disso e ceifar até a vida de Samuel. Mas, porém, Samuel era um homem obediente, porque ele obedeceu à voz de Deus. E quando a gente obedece à voz de Deus, tudo dá certo. Às vezes a gente está com algum medo, alguma incerteza, e a gente vai fazer as coisas, mas quando a gente está com alguma incerteza, a gente não está sendo obediente a Deus. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, vá na fé. Vá tendo fé, porque a incerteza não é de Deus. De Deus é a certeza. E Deus chegou e usou a estratégia, porque Deus tem suas estratégias para lidar com nós. Que somos tão pecadores que até Deus usa estratégia para lidar com a gente. Porque a gente, pelo conhecimento que a Bíblia nos mostra, quem foi Jesus, o que Jesus fez com a gente, não era para a gente ter essa incerteza dele. Era para se Deus dizer assim, faz isso, a pessoa nem perguntar, só dizer assim, pronto Jesus, pronto meu Deus, eu vou fazer. E Samuel, ele foi instruído por Jesus, foi até o encontro na casa de Jessé. Só que ele levou o sacrifício, isso foi uma estratégia para que o rei Saul não notasse o que ele foi fazer de fato, porque ali estava perdendo o reinado, o rei Saul. Então Samuel chega à casa de Jessé, depois do sacrifício, na missão de ungir um dos filhos de Jessé, e isso aí é muito importante, porque a Bíblia vai falar aqui o quê? Que até Samuel foi pela aparência. Olha que ele estava indo, ele estava seguindo as instruções de Jesus. Mas vê como o ser humano é pecador. Vê como o ser humano é tão pecador. Porque Deus tem uma visão diferente da nossa. Nós somos pecadores. E ele, ao falar com Jessé, explicou a situação toda. Jessé, eu vim aqui amando de Deus, ungir um dos seus filhos. Imagina como é que diz, o carinho que Jessé não ficou, a alegria que não ficou, dizer assim, vai sair um dos meus filhos aqui, vai ser rei, vai reinar. E todos ali já sabiam que o rei Saul ali não estava fazendo um bom reinado. Então, o que é que acontece? Nos dias de hoje pode ser a mesma coisa. Se for para liderar algum grupo para a batalha, se fosse nós, eu creio que a gente ia fazer a mesma coisa de Samuel e Jessé. Tivesse por ordem aqui e a gente tivesse como escolher, a gente ia escolher aqueles mais fortes, aqueles maiores. Mas só que Jesus não vê o homem igual a gente vê. Deus, ele vê o homem diferente de nós. Deus, ele conhece cada um de nós, no interno e no externo. E principalmente o coração. E a Bíblia vai nos contar aqui que Jessé enfileirou seus filhos. Imagine eu que seja assim, enfileirou os filhos e diz assim, Samuel, vai passar de 1 a 1. Você vai escolher, mas eu creio que esse aqui vai ser o escolhido, vai ser esse aqui. Aí botou o fortão para o primeiro e começou a passar. E aí Samuel falou a Jesus. Samuel falou a Jesus, Senhor, é esse aqui o primeiro? Porque o primeiro era de boa estatura. E aí Jesus pegou e respondeu a ele. Quando Jesus pegou e respondeu aqui, resumindo, falou, Samuel, eu não vejo o homem igual vocês veem o interior e eu vejo o coração. E a gente tem que observar muito isso aí, meus irmãos, porque às vezes a gente tem alguns irmãos nossos na igreja, e até fora da igreja tem pessoas que às vezes vivem em situação de rua, que tem o conhecimento da palavra mais do que quem está dentro da igreja 24 horas. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que a gente não dá nada, e às vezes tem uma importância grande para Jesus. Às vezes, alguém que tem na igreja tem um cargo superior ao outro e pensa que o outro é menos do que você. Mas a gente não pode pensar isso, porque cada um tem sua intimidade com Deus. Deus conhece cada um de nós. Cargo aqui não significa que está salvo, que há alguma coisa a mais para Deus. Deus quer ver a obra, é a obra dele, quer ver as boas obras que a gente tem que plantar aqui, a gente tem que colher para Deus.
E a Bíblia vai falar aqui que foram passando os filhos de Jessé de um a um, e até chegar ao 8º. E aí, na cabeça de Samuel ficou pensando assim: meu Deus, será que eu errei, me equivoquei? Mas Deus, Ele nunca vai fazer nada errado. A gente tem que ter fé, observar e ter fé, conexão com Deus, porque Ele faz as coisas tudo certas. E a Bíblia vai contar, fazendo um resumo para o vídeo não ficar grande, a Bíblia vai contar que Samuel olhou para Jessé e disse: Deus mandou falar que não é nenhum desses aí não. Aí Jessé, eu tenho certeza que ele duvidou. Nessa hora ele ficou um pouco triste, que ele duvidou. Ele disse: oxe, meus filhos aqui é tudo homem de guerra. Esses aqui é tudo homem de guerra, aparência forte. Tem alguma coisa errada aí. Aí Samuel disse: não, Deus não erra não. Pensando eu, a Bíblia não fala isso. Mas pensando eu, Samuel disse assim: Deus não vai errar não. Tem que haver outro jeito. Aí Jessé disse: porventura tem um que está lá no pasto. Davi, aleluias, glória a Deus. De estatura pequena é o mais novo. Aí Samuel disse: mande que chamar ele lá. Manda chamar ele lá. Eita glória. E aí imaginei que Davi está lá, pastoreando suas ovelhas, que a Bíblia vai contar, que antes dessa passagem a Bíblia conta, que Davi foi um herói num trabalho de, apesar da idade pequena, apesar da estatura pequena, mas Davi, na sua função que o pai dele deu a ele era um guerreiro. Ele já era um menino de Deus, ele já cresceu com o poder do Espírito Santo dentro dele para guerrilhar. Ele já foi escolhido por Deus. Quem não sabia quem era o escolhido por Deus, quem não sabia era Jessé e sua família, e até mesmo Samuel e nenhum, mas Deus sabia que Davi já era o escolhido dele. E Deus confunde as coisas para mostrar para a gente que a gente não pode olhar para as pessoas e dizer assim: aquele ali não tem capacidade de fazer tal coisa. Porque os olhos de Deus é diferente do nosso. Eu imaginei que Davi está lá cantando, pastoreando suas ovelhas, que ele já tinha matado um urso, tinha matado um leão. E a Bíblia conta em 3 animais, se eu não estiver enganado, mas eu creio que ele já tinha, pelo fato da gente conhecer a história, ele já tinha matado muito mais animal para proteger suas ovelhas. Ele já nasceu um pastor de verdade, um protetor de suas ovelhas. Que é o que falta muito hoje, é proteger suas ovelhas. O pastor de verdade é aquele que pastoreia suas ovelhas, que derrama sangue por suas ovelhas, que derrama lágrima. E tem que ser assim, a palavra de Deus quer isso. Deus quer isso dos pastores. E aí chega seu irmão e diz: Davi, pai mandou lhe chamar lá. E acho que Davi nem sabia para que era, nem imaginava. Davi, com tanto irmão dele forte, Davi não ia imaginar que era para isso, para ser ungido. E aí quando chegou lá, a Bíblia fala que quando Davi chegou lá, Samuel já viu logo Davi. E aí Jesus disse: é esse o escolhido. Eita glória, aleluias, meus irmãos. Aleluias, aleluia, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, esse Deus é grande, meus irmãos. A gente tem que ter fé nele, meus irmãos, e tudo aquilo que Deus mandar, faça de bom coração, que a recompensa vem. Davi foi ungido e virou rei, porque ele foi obediente. O pai dele mandou ir lá para aquele campo com onça, com leão, com urso, com tudo lá. E se ele fosse um cara fraco, não tivesse obediência a seu pai e a Deus, ele tinha murmurado e não tinha ido. Mas lá foi um treinamento para o futuro dele, o que Deus estava preparando para ele. Quando ele foi ungido, ele já estava com uma preparação, ele já tinha passado por algumas dificuldades. E aquelas dificuldades lá de trás valeu a pena para ele reinar. Aleluias! E a história vai nos mostrar o reino de Davi, foi um reino abençoado. Ele teve suas fraquezas, mas teve suas consequências de boa, teve suas vitórias. E a Bíblia chama Jesus o filho de Davi. Para ver a importância que Davi teve, o que ele passou,
o que ele passou lá atrás, que normalmente quando se encontra numa situação da que Davi se encontrou, lá sozinho, pastoreando suas ovelhas, que ele queria estar junto com seus irmãos, e ele era, tipo, a Bíblia vai nos mostrar que ele era uma pessoa, tipo, escanzinada, uma pessoa separada de seus irmãos, por causa da sua estatura e da sua idade. Mas quem tem Jesus no coração não pode pensar desse jeito, que independente do seu tamanho, da sua estatura, o importante é ter Jesus no coração e ser fiel a Ele, e ser temente a Ele, e ter coragem, ter fé, porque Jesus é quem nos dá vitória. E Davi foi ungido e o reino dele foi um dos reinos melhor e teve vitória. Por isso eu deixo essa palavra aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Se você estiver passando por alguma dificuldade, se sentindo rejeitado por sua família, por seu amigo de trabalho, por seu vizinho, não bote isso na sua mente, porque maior é Jesus, e quem te dá vitória não é eu, não é sua mãe, não é seu pai. Quem nos dá vitória é Jesus, é Deus. Os outros aqui na terra é um complemento, mas nossa obrigação, nosso compromisso é com Jesus, é com Deus, para nós subir para a eternidade e ficar lá ao lado dele. E aqui eu encerro esse vídeo em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, que o Senhor Jesus em Cristo abençoe cada um de vocês. Amém.